Náutico! Boa tarde, Hélio, Bruno, Guilherme, Eduardo. Então vai para Hélio. Hélio, há alguns anos você recebeu um elogio do ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, falando de treinadores que, ao longo do tempo, continuavam se renovando. Ele falou o seu nome, citando a campanha que o Náutico tinha feito no início de 2021, como um treinador que não tinha parado no tempo. Então eu queria saber que Hélio dos Anjos chega agora em 2025, se é um Hélio ainda mais renovado para treinar o Náutico. Primeiramente, meu boa tarde a todos. Vocês sabem o privilégio que é você ser treinador de uma equipe como o Náutico por 5 vezes, mas você sabe também a responsabilidade que isso representa pela grandeza do clube. E eu estou tendo uma oportunidade mais uma vez, e eu quero agradecer ao Bruno, né, toda a sua diretoria, a confiança no nosso trabalho, retribuir o carinho especial que eu recebi de muitos torcedores, de muitas pessoas nas redes sociais, muitos amigos na cidade. Eu preciso trabalhar muito para retribuir isso. Eu preciso entregar muito mais do que eu tenho entregado no decorrer da minha carreira, porque eu tenho que ser justo com o clube, eu tenho que ser justo com essas pessoas, e a maneira que eu tenho de ser justo é buscar resultado, Você com 67 anos de idade, com quase 40 anos de futebol, passando por várias décadas, várias características de jogador, características táticas, comportamentos, evolução no futebol no aspecto administrativo. Você não se mantém nesse mercado sem ser um profissional que que atualize o tempo todo. Eu vejo isso como fundamental. Hoje eu tive uma reunião com a comissão técnica, com um grupo de apoio. Eu tinha praticamente umas 20 pessoas. E eu também já fiz esse tipo de reunião com 2 pessoas, com 3 pessoas. Quer dizer, então, a evolução do futebol faz com que quem comanda tem que estar no mesmo nível deles ou até acima deles, de conhecimento. E eu me multiplico fora do campo para esse aprendizado ser sempre maior. Eu tenho sim apoio. E um dos apoios maiores que eu tenho, naturalmente, é meu filho. O que me apoia para a busca do conhecimento, o que me apoia com as discussões, com as cobranças e com a própria evolução dele. Então eu tenho que acompanhar essa rapaziada. E eu não fico para trás. Você entende? Eu não fico para trás. Eu tenho dentro da minha filosofia de vida que o melhor está por vir. Eu não vivo em cima de passado. Aquilo que eu construí na minha carreira, aquelas conquistas que eu tenho na minha carreira, para mim não mexe nada comigo. Nada. Por quê? Porque eu tenho totais condições de buscar o que vem pela frente. E o que vem pela frente, principalmente, como foi colocado pelo nosso presidente Bruno, é o acesso para a série B do futebol. Já fiz isso no Náutico? Já fiz, mas e aí? 2006, ninguém lembra mais. Então agora é a oportunidade que a gente está tendo. E eu vou sim colocar o meu conhecimento. Eu acho que nós temos a capacidade, tanto no aspecto técnico, tático, mas também muito de gerir grupos. Eu acho que, do jeito que está o futebol hoje, eu tenho os meus assistentes, muitas vezes a parte técnica que não está totalmente envolvida com a parte tática, mas com a parte de comportamento da equipe, eles conseguem desenvolver, e eu coordenando tudo. A parte tática, ela, hoje, ela vai ter mudanças, naturalmente, mas a mudança que eu quero mais colocar para o grupo é de comportamento. Porque não adianta você ter uma tática, você ter um modelo, mas você não ter um comportamento dos jogadores adequado àquilo. Quando eu falo jogadores, eu falo todo o clube. Daqui a pouco o comportamento da comissão técnica, muitas vezes, ele pode estar deixando a desejar, e esse comportamento da comissão técnica que não está legal, ele vai lá para dentro do campo e influencia os jogadores a não ficar legal. Então eu busco muito isso. Eu busco tornar o ambiente do grupo bem homogêneo. Mas contradiz, porque você é polêmico, você é isso, você é aquilo, mas eu sou justo. No decorrer da minha carreira, eu sempre fui justo com os clubes que eu trabalho, tanto que não é à toa que eu estou voltando pela 5ª vez, não é à toa que eu fiz um Goiás 6 vezes, que eu fiz um Paysandu 3 vezes, que eu fiz um Fortaleza 4 vezes, um Juventude Caxias 4 vezes. Quer dizer, então, ser justo é isso, é você oferecer aquilo que lhe cabe. E conhecimento a gente está adquirindo o tempo todo. Nós estamos aprendendo o tempo todo.
Eu tenho certeza que o jogador mais jovem do clube hoje, eu convivendo com ele aqui, ele vai me ensinar alguma coisa. Está entendendo? Da mesma forma, o mais experiente. Então, nós estamos aí para fazer o melhor para o Náutico. Eu não vivo de passado, nem um passado bom, nem um passado ruim. Eu vivo do presente para me manter forte, para no futuro a gente continuar trabalhando. Tenho sede, tenho vontade, muito mais do que eu tinha quando aqui cheguei em 1993, que foi a primeira vez. E isso é o que faz eu ser sempre muito forte e transferir isso para dentro do meu grupo. Hélio, boa tarde, bem-vindo de volta ao Náutico, bem-vindo a Pernambuco. Você falou agora há pouco em mudanças, e é comum quando o treinador chega no clube pedir reforços, só que o Náutico não vai poder contratar agora por questões de janela, só daqui a 2 meses. Primeiro, eu queria saber o que é que você já conhece desse grupo, até onde esse grupo pode chegar do jeito que aí está, com essas mudanças que você propõe, e na sua última saída foi meio conturbado, inclusive com questões judiciais com o clube. Essas questões foram resolvidas? Obrigado. Olha, a questão aqui primeiro, que é o que mais me interessa no momento, até em responder, né? Mas eu vou responder também a sua segunda pergunta. Senhor, desculpa, só um pouquinho mais para frente. Tá ok, tá ok. Repete a primeira. O time, ok. O grupo é esse. Até julho o grupo é esse. Até a hora de abrir a janela, o grupo é esse. Qual é a função de um treinador? A primeira função de um treinador não é pedir contratação. A primeira função de um treinador é recuperar jogadores que o clube já tem. E eu lembro muito bem que quando nós chegamos aqui naquela divisão, foi 2020, né? Quando nós chegamos aqui em 2020, o nosso processo de trabalho foi de recuperação. E recuperamos, e bem. Tanto no aspecto do clube, do futebol do clube, como também na vida deles individualmente. Vários jogadores daquele momento de recuperação brilharam muito aqui no Náutico e estão dando sequência altamente positiva na carreira. Então eu vejo muito isso, eu coloco dessa forma. E esse grupo que está aqui, ele tem que se adequar ao meu comportamento e eu adequar às características deles. O meu comportamento, o que eu friso? Nós temos um modelo, nós precisamos ter um comportamento diferente para executar esse modelo. O meu modelo de jogo, baseado em todas as informações que eu estou tendo, de dia a dia, e que eu vi nos jogos, e que eu tenho observado, esse comportamento vai ter que mudar. Ele tem que mudar. Nada demais, nada demais. É mais o comportamento que eu exijo da minha equipe, ele é um pouco diferente do comportamento que eles estão tendo. Não é questão de comportamento disciplinar, disso não. Agora, eu só vou conseguir fazer esse grupo ter o comportamento treinando. Então, o treinamento é que vai fazer com que o comportamento desse grupo melhore dentro de campo. Tem algumas diferenças daquilo que eu penso para aquilo que vim executando. Não estou aqui questionando o que estava sendo executado de forma alguma, mas eu posso garantir que tem, porque eu já recebi essas informações. Eu não estou aqui falando uma coisa baseado em alguns jogos que eu vi do Náutico. Eu estou falando baseado também de todas as informações que eu recebi dos assistentes, das pessoas que estavam aqui e continuam no dia a dia. Então, a questão do comportamento, ela parte por uma coisa que é muito importante no futebol: repetição. Frisar uma coisa: meus times são intensos. Nós precisamos melhorar essa intensidade. Então, para melhorar essa intensidade, é treino e treinar o comportamento deles. Então, para falar a verdade para vocês, Guilherme pode passar esse número para mim, a questão de comportamento de intensidade, qual seria a reação, o percentual? No mínimo 90? No mínimo 90. Para entrar na nossa média. Quer dizer, então, o volume que a equipe apresenta em jogos está dentro de Está 15% a menos do que eu exijo. Agora, a intensidade está muito abaixo. Para comportar aquilo que a gente quer e para tentar colocar o nosso modelo, nós vamos precisar melhorar muito. Agora, não quero exigir isso deles e não tenho condições de no primeiro jogo acontecer. Mas nós vamos tentar, dentro da medida do possível, melhorar algumas coisas, porque a necessidade, que a partir do momento que você tem 18, não acha que você tem muito, não. Porque passa muito rápido esses 18 e você não pode levar essa briga lá para o final. Se tivermos que ir até o final para brigar por uma classificação, que é a primeira etapa, nós vamos. Nós temos que estar preparados, mas nós também temos que tentar fazer isso de melhor, né? Olha, eu só vou falar uma coisa para você. Sobre o outro detalhe, é importante que daqui a pouco a gente nem prolongue muito nesse assunto,
porque não é um assunto que me interessa. Pela minha maneira de ser, e por isso que eu falo, eu sou um cara justo. Eu sou uma pessoa que nada que eu faço na minha vida, eu perco o sono, porque eu fui injusto com A, com B ou com C. Está entendendo? O que eu quero dizer bem claro, em momento algum na minha vida, com essas pessoas que estão no clube, com os grandes alvirrubros e com a instituição, com a entidade, eu ia usar a questão judicial para acertar um contrato com o Náutico. Então, em momento algum, eu cheguei para o Náutico e coloquei qualquer situação para acertar esse contrato, tipo assim, eu tenho a causa, nós fazemos um acerto, vocês me pagam a metade da causa, eu esqueço tudo e vamos fazer um contrato. Em momento algum. E o Bruno é testemunha, o Ítalo lá, que conversou muito com a gente, todos aqui, o Grande, todo mundo aqui. Em momento algum eu usaria isso, porque seria uma pressão inadequada, você entende? Ao carinho que eu sempre tive pelo Náutico e, mais uma vez, foi demonstrado que o Náutico tem por mim. Né? Quando eu falo o Náutico, é no todo. Então, pode ter certeza disso. E outra coisa, o Bruno sabe disso. Bruno, não se falamos sobre isso enquanto eu estiver dentro do clube, não foi? Não falamos sobre isso, acabou. Isso não existe para mim. Não existe. Tem os ressentimentos das pessoas, tem as mágoas, tem minha mágoa também, tem meu ressentimento também, mas eu vivo é momento. E o momento, você entende, me dá condições de pensar somente e única e exclusivamente no nosso trabalho aqui. Boa tarde, Hélio. Boa Falando tarde. sobre o atual elenco do Náutico, a gente sabe que tem um jogador que você tem uma relação muito próxima, que é o Vinícius. E a gente sabe que sua primeira passagem de 2020, ele cresceu muito, teve ótimas atuações, ele teve uma parceria muito boa com o próprio Chiesa. Então, a gente tem o Paulo Sérgio voltando aí, que é grande esperança de gols do Náutico, e você também já elogiou ele. Você acha que pode reeditar uma parceria tão boa que o Vinícius teve com o Chiesa, agora com o próprio Paulo Sérgio? E também aproveitando se houve, né, essa conversa entre você e o Vinícius para meio que fazer uma ponte aí para sua volta ao Náutico. Obrigado. Eu gostaria nem de responder a segunda pergunta, porque eu não colocaria Vinícius numa situação dessa nunca na minha vida. Você pode ter certeza disso. O Vinícius é um amigo. O Vinícius, quando nós chegamos aqui, foi um dos jogadores recuperados, e ele sabe disso. Ele sabe disso, porque é aquela história. Muitas vezes o público não sabe o que estava acontecendo com o jogador, na cabeça do jogador. Vinícius cresceu em todos os sentidos aqui dentro do clube. Em todos os sentidos. Em todos. Vinícius, a ida dele para o Goiás, naturalmente teve influência positiva nossa. Também, porque o atual executivo do Santa Cruz, que é o Arley, que é um grande amigo que eu tenho, né, foi jogador meu durante 15 anos, entre idas e vindas, capitão, né? Na época, poxa, e o profissional, e a cabeça do Vinícius. Então, é aquilo que eu falo. A volta do Vinícius, ele não procurou a gente, mas eu tive, né? Nós tivemos assim, a felicidade de falar para ele, rapaz, vai para o lugar onde as pessoas gostam de você. Ele estava com possibilidade, inclusive, de ir para o CRB. Vai para o lugar onde as pessoas gostam de você. E ele falou assim, exatamente, professor, hoje é o lugar que eu tenho certeza que eu vou me sentir muito bem, é o Náutico. E já está sentindo, já está dando resposta. A minha vinda para cá, eu tenho uma coisa comigo que as pessoas têm que entender bastante, e muitas vezes não entendem e não conhecem. Eu não assumo compromisso para me empregar, para me trabalhar com nenhum jogador na minha vida. Nenhum jogador na minha vida. Eu nunca vou pegar um telefone, fazer um contato com o jogador, me dá uma força que já está falando do meu nome aí. Isso não existe com o Hélio dos Anjos. Sabe? O Hélio dos Anjos é muito simples nessas coisas, né? O dirigente tem condições de fazer o contato direto comigo. Eu tenho um agente, quando aconteceu igual o Náutico, o contato direto comigo, a partir de agora nós temos um agente, que é a Stephanie Figa. A Stephanie toca tudo, resolve tudo, acabou, você entende? E muitas vezes vem do próprio agente a indicação. Mas eu não crio compromisso com o jogador, principalmente, porque eu vou treinar o jogador. Eu vou decidir a escalação dele, eu vou decidir o dia a dia dele. Você já pensou? Se o jogador me ajudou a vir para cá e eu não puder tirar ele do time? Porque eu treinei. Então, isso comigo não existe. Eu gosto dessa liberdade que eu sempre tive na minha carreira.
Hélio, boa tarde. Seja bem-vindo novamente. Tem aquele ditado que diz que o bom filho a casa torna. Se você está iniciando agora a 5ª passagem, obviamente é porque você deixou boa impressão para ter esse retorno. Mas queria que você pudesse comentar como é para você, né? Pela 5ª vez receber um desafio. Claro, cada um teve em outras épocas suas dificuldades, mas como é para você aplicar novamente a sua marca, o seu nome, pela 5ª vez no mesmo clube com esse desafio? Olha, para mim é privilégio. Eu vou com toda sinceridade, sem demagogia nenhuma. Para mim é privilégio. Pô, mas com 67 anos de idade, com uma vida que você tem no futebol, privilégio. Futebol é momento. Eu não posso deixar de passar para todas as pessoas, do mesmo jeito que eu estou vindo oferecer ao Náutico, o Náutico está me dando também uma oportunidade. O Náutico está me dando a oportunidade de trabalhar, está me dando a oportunidade de fazer aquilo que eu mais gosto. E você sabe o que eu tenho que fazer? Oferecer mais do que eu já ofereci das outras vezes. Se eu ofereci muitas outras vezes, eu vejo assim que eu ofereci bem. Eu sei qual foi o processo de 93, no ranqueamento de 1ª e 2ª divisão, que nós conseguimos ficar ranqueados na 1ª divisão, contra um jogo aqui contra o Ceará, que nós ganhamos de 2-1. Né? Eu sei o que foi de 2006, eu sei o que nós passamos aqui. Hoje eu estava comentando, você entende? Que em 2006, no jogo que antecedeu a partida contra o Ituano, que foi definitiva aqui, o Cook teve praticamente uma torção no tornozelo, que hoje, o jogador leva 3-4 meses para voltar para dentro do campo. O Cook levou uma semana. O Cook não conseguia colocar a chuteira normal, o pé dentro da chuteira normalmente. Eu lembro nesse vestiário aqui o sacrifício para ele colocar o pé, bater o pé e o limiar de dor lá em cima foi para dentro do campo. Quer dizer, então são lembranças, né? As lembranças que nós passamos aqui em 2020 para sair do sufoco, do rebaixamento, e o título como foi conquistado em 2021, né? Os problemas que eu tive no clube, tudo isso vem na minha lembrança. Tudo isso eu valorizo, tá entendendo? Então, para mim, é um desafio gostoso. E outra coisa, eu falo para o meu filho, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, ei, pressão é privilégio. Pressão é privilégio. Eu estava muito bem na minha casa, muito tranquilo, pegando hoje, 6 horas da tarde, buscava meu neto na escola, ficava com ele, brincava com ele, fazia a minha vida muito, muito tranquila, não usava nem carro, na onde eu moro eu não uso carro. Você está entendendo? Poxa, mas estava faltando. Estava faltando o quê? Estava faltando esse estresse, estava faltando essa pressão, estava faltando essa coisa aqui de você vir e alcançar o objetivo. Nós vamos trabalhar para alcançar. Nós queremos chegar em novembro com as coisas, você entende? Muito ajustadas no clube. Não é por nada, não. É pela instituição, pela entidade. Tá? É pela instituição, pela entidade. Porque eu sempre falo também, quem faz a história dos clubes são os homens. Então nós temos que lembrar dos grandes dirigentes do Náutico, nós temos que lembrar das pessoas que ajudaram sempre o Náutico e dos profissionais, como eu estou lembrando do comportamento do Cook. Não é esse comportamento que eu espero ter do jogador. Né? Não quero ninguém machucado entrar do jeito que o Cook entrou no jogo decisivo, não. Mas eu quero o quê? Que o jogador saiba que tem que pagar um preço muito alto para vestir a camisa do Náutico. A vitória não é qualquer coisa, é a única coisa. E a derrota, ela tem que ser sentida, ela tem que ser chorada. Porque se você perde domingo, vai no outro domingo perde, e tudo muito bonito. Aí você tem a folga, que é muito bom hoje, você tem, né, o calendário da CE oferece condições de você dar 24 horas para o jogador. Aí, no dia da folga, vai para o shopping com a mulher, vai para a praia, aí joga, perde, a vidinha continua do mesmo jeito. E aí? E a instituição? Então, a instituição está em primeiro plano. Essa entidade aqui, para mim, ela representa muito. Por quê? É a entidade que me deu a oportunidade de vir aqui trabalhar 5 vezes. Em 93 eu não era ninguém no futebol. A única coisa que eu tinha conseguido em 93 foi trabalhar no Ceará, trabalhar no Vitória da Bahia, no Juventude, sem ganhar títulos, e o acesso do Santo André. Você entende? Josenildo Corrêa, junto com João Feijó, e junto com Samuel, não, eu esqueci, Sueli, que era um diretor, um dirigente na época, foram lá em Minas e me trouxeram. Quer dizer, eu não vou valorizar isso? Então, para mim, a valorização à instituição é o que eu prezo. É o que eu prezo. Isso vocês podem ter certeza. Eu serei sempre muito justo com o Náutico. Hélio, boa tarde. Boa tarde a todos. João Neirado aqui do GE.
Hélio, você falou aí assim, óbvio que você tem pouco tempo até o primeiro jogo, só 2 treinos, mas você começou a falar o que é que você precisa mudar, de intensidade e tal. Mas eu queria que você fosse mais direto numa resposta, porque o Náutico jogou de esquema tático. O Náutico vem jogando com 3 zagueiros. E a gente sabe que nas suas passagens aqui, raramente eu não lembro de você ter utilizado 3 zagueiros. Queria saber se já é um sistema que você realmente pretende mudar, abolir os 3 zagueiros. E uma outra pergunta, se me permite, todo mundo está fazendo. Quando você saiu em 2022, essa sua 5ª passagem, você falou muito bem do clube, mas houve uma rusga. Você imaginava que ia voltar um dia, depois de toda a rusga, toda a saída conturbada de 2022? Certo. Você imaginava que você voltaria ao Náutico um dia? E também, por favor, a questão dos 3 zagueiros. A questão dos 3 zagueiros, se vai manter ou vai ser... Certo, tudo bem. Deixa eu te falar. Tudo hoje é muito bonito, todos os modelos são interessantes, né? E eu fui campeão brasileiro jogando com 3 zagueiros. Série B de 99, que o Goiás ganhou praticamente tudo na Série B, jogos fora de casa, eu trabalhava com 3 zagueiros. Você entende? Jogos fora de casa, eu trabalhava com 3 zagueiros. E bem, o time respondia bem. Eu lembro outra vez de 3 zagueiros comigo, o meu retorno da Arábia Saudita, o Goiás na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, joguei 3 zagueiros, recuperamos, fomos campeões em 2009, goiano, o time foi muito bem, com grandes jogadores, e tudo bem, tranquilo. Ultimamente eu tenho trabalhado com a linha de 4. Ultimamente eu tenho trabalhado com a linha de 4. 3 zagueiros, vem de encontro à minha filosofia? Vem, por quê? A minha linha é alta. E você com 3 zagueiros, você entende? Você fica mais protegido e com a linha mais alta. Né? Agora, só para você entender que eu já estou vendo o meu time. Né? Por exemplo, o comportamento dos 3 zagueiros no lance do primeiro gol do Itabaiana não pode acontecer. Não pode acontecer. Pô, aí não tem treinador que aguenta. Você está entendendo? Então, você de 3 zagueiros, um lançamento frontal e ela entrar, porra, não tem porquê. A minha linha alta é de 2 zagueiros. Eu vou criar uma situação, a minha linha alta é de 4 zagueiros, da linha de 4, normal. Eu vou tentar criar uma situação, você entende? De mobilidade total ou profundidade total. Mobilidade total. Eu uso um meia por dentro, um meia por fora, trabalhando por dentro, vindo por dentro. Vou citar uma coisa. Marco Antônio fez isso para mim perfeitamente no CRB, no jogo mais decisivo do CRB. Marcando o lado mais forte do Santos, que era o Escobar, junto com o Guilherme. E ele fez essa função para segurar aquele lado ali do Escobar e jogar. Foi perfeito. É um jogador que vai melhorar com a gente. Nós vamos cobrar muito isso dele. Está entendendo? Para você entender como eu posso jogar, como eu venho jogando ultimamente. Eu venho jogando com os atacantes de beirada, como eu joguei aqui. Né? Gosto do pé contrário. Não é problema, eu tenho inclusive, eu acho que o Kelvin é um jogador que vai responder bem esse pé contrário como atacante, porque ele foi bem assim no Remo, jogou contra mim assim, tá? Vinícius, né, não precisa nem comentar, né? Então eu posso usar isso. Agora, a priori, eu não vou falar publicamente o que eu vou fazer domingo, porque um dos primeiros telefonemas que eu recebi depois que eu acertei aqui foi o Antônio Carlos Água, que é meu amigo e foi meu jogador. Falou, olha, vou falar uma coisa. Brincando, né? Uma brincadeira, vou falar uma coisa, professor, assume segunda-feira, porque sábado a gente vai aí e vai bater em vocês. Quer dizer, então eu não vou dar essa brecha para o Antônio, não é isso? Então, mas a tendência é a gente mudar a linha. A tendência é a gente mudar a linha. Só que, pelo nosso comportamento tático, eu preciso treinar muito isso, mas eu não sei se eu vou manter, eu sei o que eu vou fazer. Tá ok? Obrigado. Imaginava porque eu gosto daqui. Eu imaginava porque eu gosto daqui. A partir do momento que eu tive... Eu comecei... Nós íamos começar uma conversa em novembro ali, não foi? Nós íamos começar. Mas aí pintou um negócio do CRB que era importante para mim no momento, né? E graças a Deus alcançamos o objetivo. Não é isso? E eu sabia que eu não vou pedir o clube para me esperar, né? Mas o momento certo é agora. O momento certo é quando acontece. Né? E eu tenho certeza que muitas pessoas estão muito felizes de eu estar aqui. Agora não tem ninguém que esteja mais feliz de eu voltar a viver esse ambiente. Hélio, boa tarde, Carlinha aqui. Tudo bom, Carlinha? Tudo bem? Boa tarde, Bruno, Eduardo. Hélio, você falou agora há pouco para
as respostas agora, falando um pouquinho sobre... O time não vai entrar muito a fundo. Eu ia te perguntar isso. Se a gente já pode ver o Náutico diferente, já com a sua cara, já com algumas mexidas e mudanças na equipe. Eu sempre falo, né, que meu time tem que ter a cara do clube. Né? Tem que ter a cara do clube. Consequentemente, a torcida do Náutico, principalmente aqui nos aflitos, tem uma participação altamente positiva nos jogos. Altamente positiva. Todo mundo não gosta de vir jogar aqui. Tenho certeza que o São Paulo está preocupado de vir jogar aqui. Certeza. Porque é complicado, a nossa torcida é participativa, só que a torcida ela participa de acordo com o seu comportamento. Nós temos que fazer um comportamento bom para o torcedor realmente ser decisivo. Isso é muito importante. Está entendendo? Desculpa que eu... Repete para mim. Você já tem... Vamos ver alguma mudança? Tá, não, vamos lá. Não tem como. Não tem como. Mas a gente vai trabalhar para isso. Eu não posso exigir isso deles. Você entendeu? Mas eu vou criar um clima. Eu vou criar um objetivo. Eu vou mentalizá-los a fazer aquilo que eu gosto. Está entendendo? Se a gente vai conseguir fazer 90 minutos, eu não sei. Se vai conseguir fazer 30, 40, mas nós vamos tentar. O treino de hoje já é essa questão de comportamento. O treino, que é a única coisa que eu posso fazer. Né? Num treino onde que o volume que eu posso dar é de 5 km no máximo, né? E a gente vai discutir muito essa questão da intensidade também, do comportamento diário e procurar fazer, mas eu quero e eu conto sim. Nesse momento eu acho assim, pelas dificuldades de estar chegando e tudo, eu peço encarecidamente um apoio do torcedor para a gente fazer isso. Eu acho que o torcedor do Náutico tem que entender que a intenção nossa, de todos, é melhorar e nós vamos trabalhar para isso. Boa tarde, Hélio. Seja bem-vindo mais uma vez. Na sua passagem em 2021, que foi aquela avassaladora do Náutico no início da Série B, né, que foram 7 vitórias e 4 empates, você já tinha um elenco em mãos, você já conhecia cada peça, você fez parte da montagem do elenco. E, logicamente, chegou com um elenco totalmente diferente do que você planejava, né? Porque você não começou a temporada, foi Marquinhos Santos, mas você tem peças à disposição que podem fazer o Náutico ter essa linha alta que você tanto preza, né? Fez no CRB, fez no Paysandu, fez aqui no próprio Náutico. Como você tenta adaptar o elenco que tem hoje, com base no seu modelo, traçando para o restante da Série C? Eu conheço muito bem esses jogadores no sentido de vê-los atuar, né? Normalmente, num momento como esse, em função da característica dos jogadores, eu vejo nós com totais condições de fazer. Se vai ser a partir desse jogo, mas nós temos condições de fazer. Estava discutindo isso agora com a comissão técnica ali, que está mais no dia a dia, que estava mais no dia a dia, Levi, Wilson, né? Estava com o pessoal ali discutindo a característica. Nós vamos tentar fazer. O trabalho a partir do momento que a gente chega é comportamental. Só que, graças a Deus, nós temos de domingo a domingo, na maneira de dizer, semana aberta. Então, vai nos ajudar muito, entende? Daqui a pouco até uma palavra, robotizar. Vai ajudar muito a gente repetir. E as ações serão nesse sentido. Eu quero fazer a minha linha alta e eu quero lembrar a todos, qualquer linha alta é risco. Não adianta vir falar comigo, mas fez a linha alta contra um time rápido, contra não sei o quê. Ei, eu tenho o meu modelo, você está entendendo? E eu vou ter se o adversário é muito rápido na saída, a marcação do homem da bola, ela tem que ser super agressiva para não dar liberdade do passe, né? E o comportamento dos jogadores, comportamento geral, de posicionamento de perna, de posicionamento, de tudo a gente trabalha nesse sentido para você usufruir dessa linha alta. Eu gosto da linha alta, né? Acho ela é usada no mundo todo, né? Com grande capacidade e positivo. Eu lembro que nós até discutimos isso hoje. Eu acho que, comparando um grupo que eu peguei em 2023, nós temos um grupo mais jovem, um grupo com perfil de mais saúde. E nós tivemos, no Paysandu, 11 jogos, para resolver o problema com 1% de chance de classificar entre os 8. No 10º jogo, nós estávamos classificados entre os 8. Questão de comportamento, de adaptação. Os jogadores reagiram bem, é o que eu espero. E para reagir, eu tenho que mostrar. Por isso que primeira reunião que eu vou ter com eles agora, já vai mostrar realmente aquilo que a gente quer. Hélio, boa tarde, seja bem-vindo. Quinta passagem sua, e
pela 5ª vez que eu vou fazer a cobertura do clube com você. Né? Não é minutagem, não é velhice não, tá? É minutagem. Eu queria que você falasse, já se fala muito de Série C, mas eu queria que você se apegasse agora a 2 competições que o Náutico ainda se encontra nela. Primeiro o Bahia, que vai pegar lá, Fonte Nova, não é tarefa fácil, São Paulo de ida e volta, Copa do Brasil. E aí a estrutura de time, de que forma você pensa para jogar competições como essa, com adversários a nível de primeira divisão? Olha, primeiro que a gente não pode ter temor. Se nós estivermos preparados até chegar a esses jogos para já executar o nosso modelo de jogo, nós vamos colocar em prática o nosso modelo de jogo. Nós vamos colocar em prática o nosso modelo de jogo. É o grande Bahia? É o grande São Paulo? Mas é o grande Náutico. É o grande Náutico. Então, se o meu time estiver preparado, o modelo vai ser o modelo que nós vamos ver contra Brusque, contra o CSA, vai ser o modelo. Por quê? Primeira coisa que um time de futebol tem que ter, identidade. Primeira coisa que um time de futebol tem que ter, identidade. Quando você consegue criar a identidade para essa equipe, você, para perder, é muito... Náutico! Tropical FM. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração.